As mãos geladas do médico rasgavam minha camisola para abusar de mim enquanto eu estava dormindo, paralisada de terror. Não podia gritar, não podia me mexer. A morfina no meu corpo, que era para controlar minhas dor, me deixava mole que nem boneca de pano, mas minha mente registrava cada segundo daquela violação. O doutor Alcântara, aquele que todo mundo em Recife reverenciava, abusava de mim na calada da noite na UTI, aproveitando que uma menina de 15 anos, quebrada num acidente, não podia nem se defender. Calada, menina. Ninguém vai acreditar em você mesmo. Deixa pelo menos eu matar uma vontade que tá aqui dentro. Vai! Ele sussurrava, enquanto me tocava em lugares que um médico jamais deveria tocar. Sua respiração ofegante enchendo meus ouvidos como o próprio diabo soprando no meu cangote. Eu só sentia as mãos dele por causa do frio. Tavam gelada que nem defunto quando começou a levantar meu camisolão de hospital, aqueles de abrir atrás, sabe? A cabeça pesava que nem chumbo, mas os olhos abriram só um tiquinho, o suficiente para ver ele de jaleco branco em cima de mim, ofegando feito cachorro no cio. O monitor cardíaco apitava baixinho e ritmado, mas meu coração parecia que ia explodir. Queria gritar, mas a garganta não obedecia. Queria empurrar, mas os braços estavam que nem algodão. Semiconsciente, entorpecida pelos remédios, só restava sentir aquele horror acontecendo. As mãos dele não eram as mãos de um médico naquele momento. Eram as mãos do diabo explorando um corpo que eu nem força tinha para defender. Meu nome é Neide de Santana Cavalcante, tenho 74 anos e tô aqui sentada na varanda da minha casa em Recife, com esse vestido florido laranja que uso nos dias quentes, olhando para o meu jardim de erva medicinal. O ventilador balança o cabelo grisalho que nunca mais consegui deixar crescer depois daquela época. Essa mecha branca na frente apareceu pouco depois do trauma, como se meu próprio corpo quisesse marcar no calendário quando minha inocência morreu. Hoje sou a dona Neide, viúva respeitada, que administrou o Hospital São Sebastião por mais de 30 anos, mãe de 2 filhos adotivos, vó de 4 netos que correm por essa casa. Mas naquela cama de hospital, eu era só a menina órfã do acidente que ele decidiu usar para saciar suas perversão de macho podre. E você que tá aí do outro lado, escutando uma velha desenterrar os demônios do passado, quem é? De que canto desse Brasilzão cheio de histórias escondidas embaixo do tapete você me ouve? Me diz aí nos comentários. Quero saber quem tem coragem de olhar de frente para essa história sem desviar os olhos. Porque, meu filho, nem todo mundo aguenta. Muita gente prefere fazer de conta que essas coisas não acontecem nas famílias de bem, nos hospital conceituado, com os doutor respeitado. Mas acontecem, viu? E quem sofre geralmente não tem voz para contar. O acidente que me botou naquela UTI arrancou tudo de mim num piscar de olho. Era 1964, ano que os militares tomaram o poder. Uma ditadura começando enquanto meu mundinho desabava. Papai dirigia ônibus na linha circular Macaxeira, lá em Recife. Mamãe costurava para fora. A gente morava numa casinha simples em Casa Amarela, dessas de parede colorida e janela que dá pra rua. Era uma vida aperreada, mas decente, sabe? As casas tudo grudada uma na outra, o cheiro de dendê das barracas de comida se misturando com o perfume das plantas que mamãe cultivava no quintalzinho dos fundos. Eu tava terminando o ginásio e sonhava em ser professora. Sonho de menina besta que não sabia o que o destino guardava. Naquela tarde, eu tava esperando na parada o ônibus que papai dirigia para voltar para casa com ele, como fazia todo dia. Vi o ônibus dobrando a esquina. Reconheci pelo jeito cuidadoso que ele tinha de fazer as curvas. Foi quando o mundo virou de cabeça para baixo. Um caminhão desgovernado descendo a ladeira bateu no ônibus bem na lateral onde papai estava. O impacto foi medonho. Parecia que tinha explodido uma bomba. O barulho do metal rasgando, do vidro estilhaçando, dos gritos. Até hoje acordo suada às vezes, ouvindo esse barulho na minha cabeça. Corri feito doida na direção daquela destruição, gritando por papai. Mas quando cheguei perto, só vi sangue. Um mar de sangue cobrindo tudo. Pai! Berrei desesperada,
tentando entrar no ônibus retorcido. Foi quando uma barra de ferro solta me atingiu. Nem senti direito na hora, de tão fora de mim que tava. Só quando minha vista escureceu e minhas pernas bambearam que me dei conta que também estava ferida. Caí no chão, sentindo o sangue quente, meu sangue empapando minha roupa. As sirenes chegando pareciam distante, como se eu estivesse afundando num poço escuro. Depois, só o breu. Acordei dias depois na UTI do Hospital São Sebastião, toda quebrada por dentro e por fora. Fraturas nas costelas, na bacia, hemorragia interna, traumatismo craniano. Os médicos diziam que foi milagre eu não ter morrido. Milagre. Naquele momento, a morte parecia mais gentil. Porque foi ali, naquela cama, com a cabeça ainda confusa, que me contaram. Papai morreu na hora do acidente. Mamãe, desesperada ao saber da notícia, saiu correndo de casa e foi atropelada no caminho do hospital. Não resistiu. Num piscar de olho, fiquei sozinha no mundo. O doutor Roberto Alcântara era o dono daquele lugar. Não no papel, mas na prática. Filho do fundador do hospital, casado com a filha do prefeito, respeitado por toda a cidade. Usava uns óculos de armação dourada e tinha o cabelo grisalho sempre bem penteado. Andava pelos corredores como um rei visitando o súdito. Quando ele passava, as enfermeiras ficavam mais eretas, falavam mais baixo, quase faziam reverência. É um dos melhores cirurgiões do Nordeste, cochichavam orgulhosas. Ele tinha salvado minha vida, diziam. Devia ser eternamente grata. Nos primeiros dias, ele parecia mesmo um anjo de jaleco. Era atencioso, sorria com aqueles dentes branquinho demais, sempre perguntando como eu estava me sentindo. Me chamava de guerreira, de valente, dizia que eu estava me recuperando rápido apesar de tudo. Eu, na minha inocência de menina, me sentia especial por receber atenção de homem tão importante. Os remédios fortes me deixavam grogue a maior parte do tempo, mas ainda assim eu notava como ele demorava mais no meu leito que nos outros. Uma tia que eu mal conhecia, irmã da minha mãe, foi localizada e apareceu para me visitar. Dona Teresa, magrela, de cara cansada, trabalhava como doméstica num apartamento em Boa Viagem. Vou ter que te levar para morar comigo quando sair daqui, ela disse sem esconder o desagrado. Era mais uma boca para alimentar na casinha apertada dela. Mas que opção eu tinha? Era isso ou o orfanato. Eu estava quase tendo alta quando a febre voltou, forte. Uma infecção, explicaram. Precisei voltar para a UTI, ficar isolada. A tia Teresa nem apareceu mais. Ninguém te prepara para o desamparo que é ser uma menina sem família num hospital. Você vira um número, um caso, um corpo quebrado que precisa ser consertado para liberar leito. As pessoas olham para você com aquela pena superficial, mas ninguém tem tempo de parar e realmente ver o desespero nos teus olhos. As enfermeiras entram e saem do quarto, checam o aparelho, trocam soro, às vezes dão um sorrisinho de canto, mas é só. Você aprende a ser invisível, a agradecer qualquer migalha de atenção. Terreno fértil para quem quer se aproveitar. Foi numa noite de plantão que começou o pior pesadelo da minha vida. A UTI estava com equipe reduzida, só uma enfermeira sonolenta no posto e umas auxiliar que mais cochilavam que vigiavam. Tinha tomado remédio forte para dor e estava naquele estado entre acordada e dormindo, sabe? Corpo mole, mente nebulosa. Ele entrou sem fazer barulho, verificou o monitor como se estivesse fazendo uma ronda normal. Mas tinha algo diferente no olhar dele, um brilho que fez meu estômago revirar mesmo sem eu saber por quê. Preciso examinar você, Neide, ele disse baixinho, puxando a cortina ao redor da cama. Na minha confusão, ainda achei que era procedimento normal. Ele ajustou a dose do remédio no soro, me fazendo ficar ainda mais entorpecida. Depois, com as mãos frias que tremiam de excitação, começou a abaixar o lençol e levantar minha camisola. Percebi então que ele não usava luva, que sua respiração estava ofegante, que aquilo não era exame nenhum. Tentei falar, mas a voz não saía. Tentei empurrar, mas os braços pareciam feitos de algodão.
As mãos dele percorriam meu corpo como se fosse dono, enquanto sussurrava coisa nojenta no meu ouvido. Ninguém vai acreditar se você contar, ele dizia entre suspiro. Vai ser sua palavra contra a minha. E quem é você? Só uma orfanzinha que nem parente tem direito. O bip do monitor cardíaco acelerou junto com meu coração apavorado, mas ele nem ligou. Sabia exatamente até onde podia ir sem deixar marca, sem despertar suspeita. Quando acabou, limpou as mãos no lençol, arrumou minha roupa como se nada tivesse acontecido. Ajustou os aparelhos, fez umas anotação na prancheta. Voltou a ser o médico respeitável, o Dr. Alcântara que todo mundo admirava. Antes de sair, ainda teve o descaramento de dizer: "Você está melhorando bem, Neide. Logo vai poder sair daqui." Como se tivesse fazendo um favor. Como se não tivesse acabado de destruir o pouco que restava de mim. No dia seguinte, acordei com aquela sensação grudenta e nojenta no corpo. Será que tinha sido pesadelo? Delírio da febre? Dos remédios? Mas a memória estava lá, turva, mas real. As mãos frias, a respiração quente e úmida no meu pescoço, a voz macia sussurrando ameaça. E então, aconteceu de novo. E de novo. E de novo. Sempre à noite, sempre quando a equipe estava reduzida. Ele se certificava que eu tivesse recebido dose alta de sedativo, que mal conseguisse me mover ou falar. O homem que a cidade inteira respeitava usava o corpo debilitado de uma menina órfã para satisfazer seus desejos mais sórdidos. O pior não era só a violação física, era também saber que não podia fazer nada. Quem ia acreditar em mim? Uma menina pobre, órfã, confusa de remédio, contra um médico-chefe, filho de gente importante, casado com a filha do prefeito? Era como gritar dentro d'água. Ninguém escuta. Só você sabe que está se afogando. De dia ele era o respeitado doutor. De noite virava o monstro que me atormentava. O que aconteceu naquela UTI mudaria não só meu corpo, mas também minha alma para sempre. O Dr. Roberto Alcântara sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que podia me machucar sem deixar marca. O pior tipo de monstro, aquele que se esconde atrás de um jaleco branco e um juramento que ele profana toda noite. Mas espera lá, antes de contar o desfecho dessa história sinistra, preciso que você entenda o inferno que foi aquela internação e o que veio depois. Porque o abuso do Dr. Alcântara não foi coisa de uma ou duas vezes só não. Se transformou num pesadelo sistemático, planejado com a frieza de quem já tinha feito aquilo muitas vezes antes de mim. Os exames dele foram ficando mais frequentes, sempre seguindo o mesmo roteiro macabro. Ele esperava as noites de plantão quando a equipe estava mais reduzida, geralmente de terça e quinta. Manipulava a escala médica. Descobri depois que ele mesmo fazia os horários, para garantir que ficaria sozinho comigo. Na pasta do prontuário, anotava que eu precisava de acompanhamento especial por causa da infecção persistente, o que justificava as visitas dele fora de hora. O pior de tudo era o jeito que ele usava os remédios contra mim. Antes de vir para o meu leito, aumentava a dose de morfina no meu soro, me deixando naquele estado entre acordada e dormindo, consciente o suficiente para sentir tudo, mas incapaz de reagir ou de gritar por socorro. É pro seu próprio bem, Neide, ele dizia com aquela voz macia enquanto ajustava o gotejamento. Você precisa descansar para se recuperar. E eu, que não entendia nada de medicina, acreditava que aquilo era protocolo normal. Tem coisa que é difícil até de falar, mesmo depois de tantos anos. As mãos frias dele percorrendo meu corpo como se eu fosse um objeto, não uma pessoa. O cheiro de loção pós-barba misturado com suor azedo quando ele se debruçava sobre mim. O jeito que fechava os olhos e mordia o lábio enquanto se satisfazia. E depois, o pior de tudo, a máscara de médico dedicado voltando ao rosto, como se nada tivesse acontecido. Está evoluindo bem, vamos refazer alguns exames amanhã, dizia ajeitando o jaleco, fazendo anotação na prancheta. O Dr. Alcântara conhecia cada canto daquele hospital como a palma da mão dele. Sabia exatamente qual enfermeira estava de plantão, qual quarto ficava no ponto cego das câmeras. Sim, já tinham algumas naquela época.
Qual funcionário fechava os olhos para a excentricidade do chefe em troca de favor ou por medo? Ele também sabia que ninguém questionaria se aumentasse minha dose de sedativo no prontuário. Afinal, quem era eu? Só mais uma paciente pobre, sem família que pudesse reclamar. Por muito tempo, achei que estava imaginando coisa. Que era delírio da febre, pesadelo misturado com realidade por causa dos remédios fortes. Não pode ser verdade. Eu pensava quando acordava grogue, depois de mais uma noite de horror. Um médico não faria isso. A cabeça da gente tem esse mecanismo estranho de proteção, sabe? Tenta negar o insuportável, mesmo quando o corpo sabe a verdade. Eu sentia a dor, o nojo, a sujeira que nenhum banho conseguia limpar, mas minha mente relutava em aceitar o que estava acontecendo. Foi só depois de algumas semanas que consegui juntar coragem para falar. A enfermeira-chefe, Dona Clotilde, era uma senhora gorda de cara fechada que parecia menos intimidante que as outras pessoas do hospital. Esperei um dia que ela veio trocar meu curativo sozinha e, com a voz tremendo, comecei a contar. Dona Clotilde, o doutor Alcântara vem no meu quarto de noite e faz coisa comigo. A reação dela foi como um tapa na cara. Primeiro, os olhos arregalando em choque. Depois, a boca se contorcendo em desaprovação. Por um segundo, achei que ela tinha ficado horrorizada com o que o médico fazia. Mas não. Era comigo que ela estava horrorizada. Que pouca vergonha é essa menina? Tá inventando história desse tipo sobre o doutor Alcântara? Ele que salvou sua vida. Deve ser delírio da febre ou, Deus me livre, tentação do demônio na sua cabeça. Ela terminou o curativo com rispidez, apertando as ataduras com força desnecessária. Se eu ouvir você espalhando esse tipo de absurdo de novo, vou ter que reportar o seu comportamento inadequado. Antes de sair do quarto, ela ainda fez questão de me lembrar da minha posição. Menina, o doutor Alcântara é casado com a filha do prefeito. É o médico mais respeitado dessa cidade. Quem você pensa que é para fazer uma acusação dessas? Naquela hora entendi que estava completamente sozinha. Que o monstro que me atacava toda noite era intocável. Tentei mais uma vez buscar ajuda. Tinha um padre que visitava os doentes toda sexta, o padre Anselmo. Um senhor de cabelo branco e sorriso bondoso que levava comunhão e conforto espiritual. Na sexta seguinte, quando ele veio me ver, desabafei entre lágrimas. Contei tudo, achando que um homem de Deus ia me entender, ia me proteger. O padre ouviu em silêncio, os olhos baixos, as mãos segurando o terço com força. Quando terminei, ele suspirou fundo e disse: Minha filha, o que você está descrevendo são tentações do demônio. O inimigo coloca esses pensamentos impuros na nossa cabeça quando estamos fracos na fé. Fiquei sem acreditar no que estava ouvindo. Mas, padre, não é pensamento, é real. Ele vem toda noite e... Ele me interrompeu, erguendo a mão. Basta. Isso é conversa do maligno. Vou rezar por você, para que Deus limpe sua mente dessas impurezas. E assim, a segunda porta de esperança se fechou na minha cara. Depois de quase 2 meses no hospital, finalmente tive alta. A infecção tinha cedido, os ossos começavam a sarar, e não havia mais justificativa médica para me manter internada. No último dia, o doutor Alcântara fez questão de vir se despedir. Na frente da tia Teresa e das enfermeiras, era todo sorrisos e recomendações. Neide é uma guerreira, vai se recuperar completamente. Só precisa de repouso e carinho agora. E olhando nos meus olhos, completou: Se precisar de qualquer coisa, é só me procurar no hospital. Aquele olhar dele tinha um brilho de aviso, de ameaça velada. Como se dissesse: tente contar para alguém e veja o que acontece. Saí do hospital carregando não só as marcas físicas do acidente, mas também as feridas invisíveis que ninguém podia ver ou entender. A casa da tia Teresa era um barraco pequeno num beco de casa amarela. 2 cômodos apertado onde ela vivia com 3 filhos pequenos. Eu dormia num colchão no chão da cozinha, entre a geladeira velha que fazia barulho a noite toda e o tanque de lavar roupa. Não era vida fácil, mas pelo menos estava longe dele. Por um tempo,
Achei que ia conseguir seguir em frente, que podia enterrar aquelas lembranças e reconstruir minha vida do zero. Mas o corpo guarda o que a mente tenta esquecer. Comecei a ter pesadelo horrível. Acordava gritando, encharcada de suor. Via o rosto dele em todo canto. Sentia o cheiro da loção pós-barba em travesseiro limpo. O barulho de um estetoscópio, o branco de um jaleco, o bip de um aparelho, qualquer coisa me fazia reviver o terror. Uma noite, depois de um pesadelo particularmente ruim, acordei tão desnorteada que comecei a gritar sem parar. A tia Teresa veio correndo, me deu uns tapas na cara para me trazer de volta. Quando consegui me acalmar, ela sentou na beirada do colchão e perguntou o que estava acontecendo. Foi minha terceira tentativa de buscar ajuda. Entre soluço, contei tudo. O abuso, as noites de terror no hospital, o medo que ainda sentia. A reação dela foi pior que a da enfermeira e do padre junto. Mas que pouca vergonha, menina! Tá inventando história desse tipo sobre o homem que salvou sua vida? É assim que você agradece por tudo que fizeram por você? Por tudo que eu tô fazendo, te acolhendo na minha casa? Ela se levantou, tremendo de raiva. Amanhã mesmo vou te levar na igreja para confessar esse pecado. Isso é coisa de menina assanhada querendo chamar atenção. Os meses seguintes foram um inferno diferente. Tia Teresa contou para as vizinhas e para a família dela que eu estava perturbada, que tinha problema na cabeça. As pessoas me olhavam com uma mistura de pena e nojo. Na escola, os colegas cochichavam pelas costas. Os meninos faziam piada nojenta, perguntando se eu não queria exame médico deles também. As meninas se afastavam como se o que tinha acontecido comigo fosse contagioso. Fui me fechando, me isolando. Parei de comer direito, de dormir, de falar. Vivia num mundo de sombra, onde cada dia era só uma repetição do anterior, sem esperança de melhora. Aos 17 anos, 2 anos depois do acidente e do abuso, não aguentava mais. Numa tarde em que estava sozinha em casa, peguei todos os remédios que encontrei no armário da tia e engoli de uma vez. Queria que a dor acabasse de uma vez por todas. Foi a filha mais velha da tia Teresa que me encontrou, caída no banheiro. Me levaram às pressas para o mesmo hospital onde tudo tinha acontecido. Ironia cruel do destino. Bombearam meu estômago, me encheram de carvão ativado, me mantiveram viva contra a minha vontade. Quando acordei, estava numa ala diferente. A psiquiátrica. Naquela época, hospital psiquiátrico era quase campo de concentração. Paciente amarrado, tratado com choque elétrico, dopado até babar. Disseram que eu tinha tendência suicida e delírios persecutórios. O médico de lá, graças a Deus não o Alcântara, receitou uma mistura de remédio que me transformou num zumbi. Não sentia nada, não pensava em nada, mal conseguia amarrar o cadarço do sapato. Era como se tivessem apagado a Neide e deixado só uma casca vazia. O fundo do poço tem alçapão, sabia? Quando você acha que não pode afundar mais, descobre que tem outro nível de sofrimento esperando. Foi durante uma sessão de terapia, que nada mais era que uma enfermeira lendo a Bíblia enquanto a gente ficava sentada olhando para o nada, que ouvi algo que mudou tudo. 2 enfermeiras conversando em voz baixa atrás de mim, achando que eu estava dopada demais para entender. Chegou mais uma ontem, da ala pediátrica, disse uma. Diz que o doutor Alcântara abusou dela durante os exames. A outra suspirou. De novo? Já é a 3ª esse ano. Ninguém faz nada. A primeira deu uma risadinha amarga. E quem vai fazer? Ele é dono dessa jossa toda. A última menina que insistiu na história acabou aqui, igual essa aí na sua frente. Senti como se um raio tivesse me atingido. Não era só comigo. Ele fazia isso com outras meninas. E pior, usava o hospital psiquiátrico para desacreditar as vítimas. Foi como se um interruptor tivesse ligado na minha cabeça. A raiva, uma raiva que eu não sabia que ainda existia dentro de mim, começou a queimar, derretendo a névoa dos remédios. Não era louca. Não tinha inventado nada. E não era a única. Havia outras, talvez muitas outras, sofrendo o mesmo que eu. Pela primeira vez em muito tempo, senti algo além do desespero.
uma determinação feroz de sobreviver, nem que fosse só para provar que ele não tinha me destruído por completo. O destino tem seu jeito estranho de trabalhar, viu? No dia seguinte, apareceu na clínica uma freira que nunca tinha visto antes. Irmã Conceição, uma mulher alta e magra, de olho verde penetrante e sotaque diferente. Soube depois que era portuguesa, formada em enfermagem na Inglaterra antes de entrar para o convento. Tinha voltado para o Brasil recentemente para assumir a coordenação da escola de enfermagem das Irmãs Franciscanas. Ela estava fazendo uma visita pastoral, conversando com os pacientes. Quando chegou na minha vez, em vez de recitar oração decorada como os outros visitantes faziam, sentou ao meu lado e perguntou, olhando direto nos meus olhos: "O que fizeram com você, menina?" Aquela pergunta, tão simples, tão direta, quebrou algo dentro de mim. Comecei a chorar como não chorava há anos, com soluço que vinham lá do fundo da alma. Não sei se foi coragem ou desespero, mas contei tudo para ela. O acidente, a perda dos pais, o abuso do médico, as tentativas frustradas de pedir ajuda, a tentativa de suicídio, os remédios que me deixavam zonza. Falei sem parar, como se as palavras tivessem ficado represadas dentro de mim por tanto tempo que agora transbordavam sem controle. Esperava ver no rosto dela a mesma descrença, o mesmo julgamento que tinha visto em todos os outros. Mas Irmã Conceição me surpreendeu. Quando terminei, ela segurou minhas mãos entre as dela e disse com uma convicção que me atravessou como uma lança: "Eu acredito em você, Neide." 3 palavras simples que ninguém tinha me dito até então. Eu acredito em você. Foi como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto fechado há anos, deixando entrar ar fresco e luz. Não foi culpa sua, ela continuou, apertando minhas mãos com força. Nada disso foi culpa sua. Você foi vítima de um predador que usou o poder dele contra você. Mas escute bem o que vou dizer. Você pode transformar essa dor em algo maior. Pode usar o que viveu para garantir que outras meninas não passem pelo mesmo. Pela primeira vez desde o acidente, senti uma faísca de esperança. Uma pessoa acreditava em mim. Uma pessoa via além da menina perturbada que todos descartavam. Irmã Conceição prometeu que ia me ajudar a sair dali, e melhor que isso, me ofereceu um caminho, uma bolsa para estudar na escola de enfermagem das Irmãs Franciscanas. "Por que enfermagem?" perguntei confusa. Ela sorriu de um jeito que parecia iluminar o rosto inteiro. "Porque conhecimento é poder, menina. Se você entender como funciona o corpo, a medicina, o sistema de saúde, vai poder lutar de igual para igual. E mais importante, vai poder proteger outras meninas vulneráveis como você foi um dia." Sabe, contar essa parte da minha história é sempre difícil. É como abrir uma ferida que nunca fechou completamente. Estou fazendo isso porque acredito que outras mulheres precisam saber que não estão sozinhas. Se esta história está tocando seu coração, considere fazer uma contribuição para o canal Sabedoria da Vovó, clicando no botãozinho Valeu, que aparece embaixo do vídeo. É como uma moedinha com um coração. É só escolher o valor que puder, mesmo o menor já ajuda. Essa equipe viaja pelo Brasil inteiro buscando histórias como a minha, histórias de mulheres que carregaram silêncios pesados demais. Eles precisam cobrir custos de transporte, hospedagem e equipamentos para continuar trazendo essas vozes que muitos prefeririam que continuassem caladas. Nos dias que se seguiram, após conhecer a Irmã Conceição, fiquei num conflito interno terrível. Parte de mim queria agarrar aquela chance com todas as forças, sair da clínica, estudar enfermagem, começar uma vida nova longe de tudo aquilo. Mas outra parte, a parte quebrada e machucada, tinha medo. E se fosse outro engano? E se eu nunca conseguisse superar o trauma? E se o Dr. Alcântara descobrisse e viesse atrás de mim? Mais que isso, me perguntava se deveria deixar tudo para trás e tentar esquecer, ou se deveria usar o que aconteceu como combustível para buscar algum tipo de justiça. Muitas noites passei em claro, apesar dos remédios fortes, pensando nessa questão. Seria melhor enterrar essa dor ou usá-la como combustível? Fingir que nada aconteceu e seguir em frente?
Ou confrontar o passado e arriscar me machucar ainda mais? Não existia resposta fácil. Cada caminho tinha seu preço. Esquecer significava deixar o Dr. Alcântara livre para continuar abusando de outras meninas indefesa. Confrontar significava arriscar ser destruída de novo, dessa vez talvez sem chance de recuperação. Era uma escolha impossível para uma menina de 17 anos que já tinha perdido tudo. Mas algo dentro de mim, aquela mesma força que me fez sobreviver ao acidente, ao abuso, à tentativa de suicídio, começou a crescer devagar. Uma sementinha de determinação plantada pelas palavras da irmã Conceição. Você pode transformar essa dor em algo maior. Se ela acreditava que eu era capaz disso, talvez, só talvez, eu pudesse começar a acreditar também. A vida tem desses mistérios que a gente nunca entende direito. De todas as pessoas que passaram pelo hospital naquela época, justo eu, uma menina quebrada, sem família, sem recurso, acabei sendo a pedra no sapato do Dr. Alcântara. A decisão de aceitar a proposta da irmã Conceição foi só o primeiro passo de uma jornada que eu nem imaginava onde ia dar. A escola de enfermagem das Irmãs Franciscanas ficava num prédio antigo de Olinda, com vista para o mar. Era um lugar austero, mas acolhedor, bem diferente da frieza do hospital ou da clínica psiquiátrica. As freiras tinham disciplina rígida, mas também compaixão genuína. Irmã Conceição conseguiu um quartinho só para mim nos alojamentos das estudantes. Uma coisinha minúscula, mas que, pela primeira vez em muito tempo, era só minha. Um espaço onde ninguém me olhava com pena ou nojo. A primeira semana foi difícil demais. Os remédios da clínica ainda estavam saindo do meu sistema e eu tinha tremor, suor frio, dificuldade para me concentrar. Algumas colegas cochichavam pelos cantos, curiosas sobre a protegida da irmã Conceição que tinha aparecido do nada. Mas eu estava determinada a não desperdiçar aquela chance. Agarrei os estudos como se minha vida dependesse disso, e de certa forma dependia mesmo. Logo descobri que tinha facilidade com anatomia e fisiologia. As horas que passava decorando os nomes dos ossos, músculo, veia, artéria, nervo, tudo isso me dava uma sensação de controle que nunca tinha experimentado antes. Comecei a entender como o corpo funciona, o que era normal e o que não era. E mais importante, comecei a entender o que tinha sido feito comigo, em termo médico e não apenas como vítima passiva. Os anos de formação foram de estudo obsessivo. Enquanto as outras meninas saíam para passear no domingo ou iam ao cinema nas folgas, eu ficava na biblioteca, devorando livro atrás de livro. Não era só a enfermagem básica que me interessava. Comecei a buscar textos sobre medicina legal, sobre evidência de abuso físico e sexual, sobre trauma psicológico. As freiras nunca me questionavam quando eu pedia esses livros avançados. Acho que Irmã Conceição tinha explicado algo da minha história para elas, o suficiente para entenderem sem me fazer perguntas dolorosas. Foi nessa época que comecei a manter um diário detalhado. Não era um diário comum, de sentimento e acontecimento do dia a dia. Era um registro meticuloso de tudo que conseguia lembrar dos abusos. Data, hora, quem estava de plantão, que remédio tinha recebido, que exame o Dr. Alcântara tinha feito, que palavra ele tinha usado. No começo foi uma tortura reviver cada detalhe. Chorava tanto escrevendo que as páginas ficavam enrugadas de lágrima. Mas com o tempo, percebi que cada memória que registrava era como tirar um espinho de dentro de mim. Doía, sangrava, mas depois aliviava. No terceiro ano de formação, surgiu uma oportunidade que mudaria tudo. A escola tinha convênio com um hospital no Rio de Janeiro e mandava algumas alunas para fazer estágio lá por 6 meses. Irmã Conceição me indicou, dizendo que eu era uma das melhores alunas e merecia a experiência. Só muito depois entendi que ela tinha feito isso de propósito, não só para me dar oportunidade de aprendizado, mas para me afastar de Recife e das memórias que me assombravam. O Rio de Janeiro de 1967 era outro mundo comparado com Recife. A cidade grande, o movimento, a mistura de gente de todo canto, tudo isso era fascinante e assustador ao mesmo tempo.
Fiquei hospedada num pensionato de freiras também, mas tinha muito mais liberdade que na escola. Foi lá que conheci pessoas que mudariam minha perspectiva para sempre. Uma das enfermeiras do hospital onde eu estagiava, Dona Helena, coordenava um grupo de apoio à vítima de violência. Ela me convidou depois de notar como eu ficava tensa quando certos médicos mais velhos se aproximavam, como eu evitava ficar sozinha com um homem em ambiente fechado. Você carrega a marca que conheço bem, ela me disse um dia, com uma gentileza que quase me fez chorar ali mesmo. Não precisa falar se não quiser, mas talvez ajude a ouvir outras mulheres que passaram por coisa parecida. O grupo se reunia num salão paroquial às terças à noite. Havia mulheres de todas as idades e classe social, desde empregada doméstica até senhora rica de Copacabana. O que tinham em comum? Todas tinham sido vítima de abuso, muitas por homem em posição de poder, patrão, professor, médico, padre. Ouvir aquelas histórias foi como encontrar um espelho onde finalmente me reconhecia. Não era louca, não tinha inventado nada, não era a única. Era parte de um padrão terrível que acontecia em todo canto, escondido debaixo do tapete da boa sociedade. Foi lá que conheci também o Dr. Mendes, um médico legista aposentado que dava palestras sobre como identificar e documentar abuso. Ele tinha sido demitido de um hospital depois de denunciar um colega que abusava de paciente e agora dedicava seu tempo a ensinar vítima a se protegerem e a reunirem prova. Depois de uma das palestras, tomei coragem e mostrei meu diário para ele. O velho médico passou horas lendo cada página, fazendo anotação, me fazendo pergunta específica. Ao final, olhou por cima dos óculos e disse: "Menina, você tem aqui o suficiente para derrubar esse monstro, só falta saber como usar." Os 6 meses no Rio passaram voando. Quando voltei para Recife para completar minha formação, eu era outra pessoa. Não só tinha aprendido técnica avançada de enfermagem, mas também entendia sobre evidência, sobre documentação legal, sobre como o sistema protegia abusadores. Mais que isso, tinha um plano começando a se formar na minha cabeça. Um plano arriscado, demorado, que exigiria paciência e coragem que eu nem sabia se tinha. Me formei com distinção na Escola das Irmãs. Irmã Conceição chorou na cerimônia de formatura como se eu fosse filha dela. De certa forma, ela tinha sido mais mãe para mim nos últimos anos que qualquer pessoa desde que perdi meus pais. Quando todo mundo estava celebrando depois da cerimônia, ela me chamou num canto e perguntou: "E agora, Neide? Qual é seu próximo passo?" Contei a ela meu plano. Queria voltar para o Hospital São Sebastião, mas não como Neide Santana, a menina abusada que ninguém acreditou. Queria entrar como uma profissional competente, alguém que pudesse observar de perto o Dr. Alcântara, reunir prova concreta e finalmente expor ele pelo que realmente era. Achei que ela ia tentar me dissuadir, dizer que era perigoso, que eu devia seguir em frente e não olhar para trás. Mas Irmã Conceição apenas assentiu, séria. "Sabia que você ia voltar para enfrentar seus demônios. Só tome cuidado para não se tornar um deles no processo." A transformação começou pelo visual. Cortei o cabelo bem curto, diferente da trança comprida que usava na adolescência. Foi nessa época que apareceu essa mecha branca na frente, de um dia para o outro, como se o estresse tivesse marcado fisicamente o que eu estava prestes a fazer. Mudei meu nome nos documentos. Em vez de Neide Santana, passei a usar meu nome do meio, Maria. Maria Cavalcante soava como outra pessoa. Alguém que nunca tinha sido vítima, que não carregava o peso do passado. Consegui falsificar alguns documentos com a ajuda de contatos que tinha feito no Rio. Nada muito grave, só o suficiente para apagar qualquer conexão entre a enfermeira Maria Cavalcante e a paciente Neide Santana que tinha sido internada anos antes. Criei um histórico profissional convincente, com referência de um hospital pequeno do interior onde supostamente tinha trabalhado depois da formatura. A parte mais difícil foi me preparar psicologicamente para voltar àquele lugar. Passei semanas ensaiando na frente do espelho como reagiria ao ver o Dr. Alcântara de novo. Como manteria a compostura, como esconderia o ódio e o medo que ainda sentia.
Tinha que parecer apenas mais uma enfermeira competente, talvez um pouco tímida, mas não alguém com uma missão pessoal de vingança. A entrevista de emprego foi menos complicada do que esperava. O hospital estava sempre precisando de enfermeira qualificada, e minhas nota e referência eram excelentes. A diretora de enfermagem, uma mulher diferente da que trabalhava lá no meu tempo de paciente, pareceu impressionada com meu conhecimento técnico. Você parece ter afinidade especial com trauma e emergência, ela comentou, revisando meu currículo. Vamos começar você na ala de recuperação pós-cirúrgica, mas se sair bem, podemos considerar a UTI no futuro. A ironia não me escapou. A UTI, justamente onde tudo tinha começado. Quando saí da entrevista com a vaga garantida, senti um frio na barriga que quase me fez vomitar ali mesmo no corredor. Tava voltando para a toca do monstro, voluntariamente. Mas dessa vez não era uma menina indefesa. Era uma profissional treinada, com conhecimento e um plano. E mais importante, com uma raiva fria que tinha se transformado em determinação ao longo dos anos. As primeiras semanas foram de observação cuidadosa. Mantinha distância do Dr. Alcântara, apenas o suficiente para não chamar atenção, mas sempre atenta aos movimentos dele. Notei que ele ainda mantinha o mesmo padrão, interesse especial em paciente jovem, principalmente menina e mulheres vulneráveis. As que não tinham família presente, as que vinham de fora da cidade, as que não teriam a quem recorrer se algo acontecesse. Também comecei a perceber quem eram os aliados dele no esquema doentio. Certos enfermeiros que ajustavam a escala de plantão conforme ele pedia. Funcionário que fechavam os olhos em troca de favor ou por medo. E, mais perturbador, alguns médicos mais jovens que pareciam seguir o exemplo dele, tratando paciente mulher com um tipo de intimidade que nada tinha de profissional. Foi durante essa fase de observação que encontrei minha primeira aliada importante. Dona Josefa era faxineira do hospital havia mais de 30 anos. Uma senhora negra de cabelo branco que andava silenciosa pelos corredores com seu carrinho de limpeza, praticamente invisível para a maioria dos médicos e enfermeiro. Mas Dona Josefa tinha olho de águia e não perdia nada. Nossa aproximação começou quando a peguei olhando fixamente para mim um dia. Achei que tinha me reconhecido de antes, que meu disfarce tinha falhado. Mas não era isso. Você olha para o Dr. Alcântara do mesmo jeito que eu. Ela disse baixinho quando passou por mim no corredor vazio. Como quem conhece o demônio por trás da máscara. Depois disso, começamos a trocar informação discretamente. Dona Josefa confirmou o que eu já suspeitava. O Dr. Alcântara continuava abusando de paciente, sempre seguindo o mesmo padrão, sempre protegido pelo status e pela cumplicidade de certos funcionários. Já vi de tudo nesse hospital, menina. Ela me confidenciou um dia, enquanto fingíamos conversar sobre produtos de limpeza. Venho vendo esse homem fazer desgraça há décadas. Mas quem ia acreditar numa velha faxineira preta contra o médico-chefe? Meu segundo aliado veio de onde eu menos esperava, do próprio corpo médico. Dr. Paulo tinha acabado de chegar de São Paulo, formado na USP, cheio de ideias novas e uma ética que destoava do ambiente do hospital. Logo percebi que ele não gostava do jeito que o Dr. Alcântara tratava as pacientes, especialmente as mais jovens. Numa ocasião, o flagrei questionando por que uma adolescente tinha recebido dose tão alta de sedativo sem indicação clara no prontuário. O Dr. Alcântara deu uma resposta evasiva, claramente irritado com o questionamento. Começamos a conversar durante os intervalos, trocando observação sobre casos e tratamentos. Com cuidado, fui sondando a opinião dele sobre o Dr. Alcântara. Ele parece ter métodos muito particulares, comentei um dia, testando o terreno. Dr. Paulo franziu a testa. Particulares é um eufemismo. Algumas coisas que ele faz não seguem protocolo nenhum que conheço. E ninguém questiona porque ele é praticamente uma instituição aqui. Era exatamente o tipo de aliado que eu precisava. Alguém de dentro do sistema, com credibilidade, que já desconfiava que algo estava errado. Minha conexão mais improvável e valiosa veio através do Dr. Paulo.
Ele me apresentou a Mateus Alcântara, filho do proprietário do hospital e sobrinho do Dr. Roberto. Mateus tinha uns 30 anos, formado em administração hospitalar nos Estados Unidos, e tinha voltado para Recife para trabalhar na gestão do hospital da família. Ao contrário do tio, era um homem quieto, quase tímido, com olhar observador e jeito gentil. No começo fiquei tensa perto dele, esperando ver o mesmo olhar predatório do tio. Mas Mateus não tinha nada a ver com o Dr. Roberto. Parecia genuinamente interessado em modernizar o hospital, melhorar os protocolos, tornar tudo mais profissional e menos familiar, o que implicitamente significava reduzir o poder absoluto que o tio tinha construído ao longo das décadas. Nossa aproximação foi gradual e profissional. Ele queria entender melhor a rotina da enfermagem, os desafios do dia a dia, e eu era uma das poucas que não se intimidava em falar abertamente. Com o tempo, descobri que Mateus tinha suas próprias suspeitas sobre o tio. Algumas coisas não fazem sentido, ele me confidenciou um dia. Pacientes transferidas sem justificativa clara, prontuários com anotações inconsistentes, medicações prescritas fora do protocolo. Minha rede de apoio dentro do hospital foi crescendo aos poucos. Algumas enfermeiras mais antigas começaram a me procurar discretamente, depois de perceberem como eu observava o Dr. Alcântara. Você também notou, não foi? Uma delas me perguntou um dia no vestiário vazio. Os exames noturnos dele? Fiquei chocada com a franqueza, mas também aliviada por não estar sozinha na minha vigilância. Com essa rede de informante e aliado, comecei a desenvolver um sistema de documentação clandestina. Mantinha um caderno codificado onde registrava tudo: que paciente o Dr. Alcântara visitava fora do horário, que medicação era administrada sem clara necessidade, que enfermeira ou médico pareciam cúmplice das irregularidades. Dona Josefa me avisava quando ele fazia ronda noturna. As enfermeiras me alertavam sobre pacientes vulneráveis que tinham sido transferidas para a ala específica a pedido dele. Uma das minhas estratégias mais ousadas foi conseguir acesso à elaboração das escalas de plantão. Como tinha demonstrado organização e eficiência, a chefe de enfermagem começou a me pedir ajuda com as escalas mensais. Isso me permitiu posicionar a mim mesma e aliadas em momentos críticos. Noites em que sabia que o Dr. Alcântara estaria de plantão, em alas onde pacientes vulneráveis estavam internadas. O passo mais arriscado veio quando conheci Joaquim, um jornalista que tinha vindo fazer uma matéria sobre o hospital. Conversamos durante a entrevista que ele fez com a equipe e percebi que era alguém que valorizava a verdade acima de conexões políticas. Depois de alguns encontros casuais no café perto do hospital, revelei parte do que suspeitava, sem mencionar meu passado ou motivação pessoal. Joaquim não pareceu surpreso. Já ouvi rumores sobre o Dr. Alcântara antes, mas nunca ninguém disposto a falar abertamente. Foi Joaquim quem me emprestou algo revolucionário para a época. Uma câmera pequena, quase do tamanho de uma carteira de cigarro, que podia ser escondida facilmente. É experimental, trouxe do Japão, ele explicou. Não tem a melhor qualidade, mas grava áudio e imagem suficiente para identificar pessoas e ações. Posicionar a câmera era um risco enorme. Se fosse descoberta, perderia não só o emprego, mas qualquer credibilidade. Pior, alertaria o Dr. Alcântara de que estava sendo observado. Escolhi cuidadosamente os momentos e lugares. Uma sala de exame onde ele costumava levar certas pacientes, um canto específico da UTI que ficava parcialmente escondido do posto de enfermagem. A cada gravação bem-sucedida, meu coração quase saía pela boca enquanto recuperava a câmera e transferia o conteúdo para fitas que guardava num esconderijo no meu apartamento. O quebra-cabeça foi se completando aos poucos. Registros antigos que Dona Josefa encontrava enquanto limpava arquivos. Depoimentos discretos de ex-paciente que consegui contatar. Observações do Dr. Paulo sobre inconsistências médicas. A análise de Mateus sobre transferências suspeitas ao longo dos anos. Tudo apontava para um padrão de abuso que se estendia por décadas, muito antes do meu tempo como paciente, continuando até o presente. A verdade era ainda pior do que eu imaginava.
O Dr. Alcântara não era apenas um predador oportunista. Era metódico, calculista. Escolhia vítima específica, manipulava documento e equipe para ter acesso a elas, usava medicamento para deixá-las indefesa e depois garantia que qualquer denúncia seria desacreditada. E o pior, havia indício de que alguns casos de complicação e até morte de paciente podiam estar ligados à tentativa de silenciar vítima que ameaçavam expô-lo. Quando finalmente juntei tudo, os registros, os depoimentos, as gravação, a análise dos prontuários, fiquei tão horrorizada com a extensão dos crimes que quase desisti. Era como encarar um monstro muito maior e mais terrível do que tinha imaginado. Por que uma enfermeira seria capaz de derrubar alguém que continuava intocável depois de tantos anos, tantas vítimas? Agora vou fazer um teste para saber quem tem coragem de verdade entre vocês que estão me ouvindo. Quero ver quem consegue apertar aquele botão de like depois do que acabei de contar. É fácil virar o rosto para o sofrimento alheio, fingir que não viu, como tantos fizeram comigo. Difícil é encarar a verdade sem desviar o olhar. Você tem essa firmeza? Mostre que tem fibra apertando esse botãozinho de like, como quem diz: estou aqui, estou ouvindo, e não tenho medo da verdade por mais dolorida que seja. Sabe o que me deu força para continuar, mesmo quando parecia impossível? Foi uma noite em especial, quando estava fazendo ronda na UTI. Uma menina de uns 16 anos tinha dado entrada após um acidente de moto. Família do interior, pai e mãe esperando aflitos na sala de espera, sem ter como ficar na cidade. A coordenação do hospital, seguindo sugestão do Dr. Alcântara, tinha decidido mantê-los informados por telefone, em vez de permitir que ficassem depois do horário de visita. Vou cuidar pessoalmente dela, ouvi o Dr. Alcântara dizendo à enfermeira-chefe, com aquele mesmo tom profissional e preocupado que usava para mascarar suas verdadeiras intenções. Naquela hora, vendo o olhar dele para a menina inconsciente, reconheci exatamente o que tinha vivido. Era como um espelho do passado, prestes a se repetir. E entendi que não importava o quão difícil fosse, o quão perigoso, eu tinha que seguir em frente. Não era mais só por mim, por justiça pelo que tinha sofrido. Era para impedir que acontecesse de novo, e de novo, e de novo. Aquela menina na UTI poderia ser eu 20 anos atrás, e eu era talvez a única pessoa naquele hospital que podia realmente protegê-la. A vida dá muita volta, e quando a gente menos espera, tá em posição que nunca imaginou. Minha ascensão dentro do hospital aconteceu quase sem eu perceber. De simples enfermeira recém-contratada, fui ganhando mais e mais responsabilidade. Não foi à toa, me desdobrava em 3, trabalhava mais que todo mundo, estudava cada procedimento até a exaustão. Queria ser indispensável e consegui. A oportunidade que mudou tudo veio quando a secretária da administração tirou licença maternidade. A diretora de enfermagem me indicou para o cargo temporário, dizendo que eu tinha organização acima da média e facilidade com documentação. Se ela soubesse o porquê dessa facilidade, aceitei na hora, mesmo sendo desvio de função. Ali, teria acesso a tudo: escala completa, prontuário, histórico de paciente, decisão administrativa e, mais importante, estaria próxima de Mateus, o filho do dono. Nos primeiros dias, mantive distância profissional de Mateus. Ele era um homem reservado, mais interessado em planilha e relatório que em conversa fiada. Mas, aos poucos, fui me fazendo presente. Uma sugestão aqui sobre organização de arquivo. Uma observação ali sobre fluxo de paciente. Ele começou a notar que eu enxergava problema que ninguém mais via, que tinha soluções práticas para as complicações do dia a dia. Maria, ele me disse um dia, usando o nome que eu tinha adotado. Você pensa como administradora, não como enfermeira. A aproximação foi calculada no início, não posso negar. Cada café que tomávamos juntos, cada hora extra que ficava ajudando ele com o relatório, tudo era parte do plano. Precisava dele como aliado, precisava do acesso que só o sobrenome Alcântara abria naquele hospital.
Mas algo inesperado aconteceu no caminho. Comecei a gostar dele de verdade. Mateus não tinha nada do tio. Era gentil sem ser artificial, inteligente sem ser arrogante. Tinha uma visão para o hospital que ia muito além do lucro. Queria criar protocolos de segurança para o paciente, melhorar o atendimento, modernizar procedimento. E, o mais importante, questionava o poder absoluto que o tio exercia ali dentro. Ninguém deveria estar acima das regras, ele dizia, sem saber como aquelas palavras ecoavam dentro de mim. Nosso primeiro beijo foi numa noite de chuva forte, quando ficamos presos no escritório terminando o orçamento trimestral. Não estava nos meus planos, juro. Quando ele se inclinou na minha direção, tive um momento de pânico. Era sobrinho do homem que tinha destruído minha vida, parte da mesma família. Mas então olhei nos olhos dele e não vi nada do monstro que me atormentava. Vi apenas Mateus, com sua gentileza desajeitada e honestidade quase ingênua. O conflito dentro de mim foi dilacerante nos meses que se seguiram. Cada vez que ele me abraçava, pensava: estou usando esse homem bom para chegar até o tio dele. E cada vez que ele me beijava, pensava: como posso sentir isso por alguém dessa família? Era como ser dividida em duas Neides. A menina traumatizada que só queria justiça e a mulher que, contra toda lógica, estava se apaixonando. 6 meses depois daquele primeiro beijo, Mateus me pediu em casamento. Foi simples, do jeito dele, sem joelho no chão, nem anel de diamante. Apenas uma pergunta sincera durante um passeio na praia de Boa Viagem. Disse sim antes mesmo de pensar nas consequências. Naquela noite, deitada sozinha no meu apartamento minúsculo, chorei até secar. Não sabia se de felicidade, culpa ou medo do que viria pela frente. O casamento me trouxe para dentro do círculo íntimo da família Alcântara. Conheci o pai de Mateus, Miguel Alcântara, viúvo e fundador do hospital, um homem já idoso, mas ainda lúcido e autoritário. Nos primeiros jantares de família, mal conseguia respirar, quando o Dr. Roberto também estava presente. Ele me olhava com curiosidade às vezes, franzindo a testa como se tentasse lembrar de onde me conhecia. Eu tinha mudado muito. O cabelo curto, alguns quilos a mais, a postura diferente de quem não baixa mais a cabeça. Mas ainda assim, cada vez que ele se aproximava, sentia o estômago revirar. Foi numa dessas reunião familiar que descobri algo que revirou tudo ainda mais. Depois de umas taças de vinho a mais, Miguel deixou escapar um comentário sobre como o irmão precisava ser mais discreto com suas aventuras. Mateus mudou de assunto rapidamente, visivelmente desconfortável. Mais tarde, quando estávamos sozinhos, pressionei meu marido sobre aquilo. Após muita relutância, ele confessou: papai sabe que tio Roberto tem comportamento impróprio com algumas pacientes. Houve denúncia no passado que foram abafadas. Fiquei paralisada, o sangue fervendo nas veias. O velho sabia e encobria. Por quê? Consegui perguntar, segurando a raiva. Mateus suspirou, parecendo genuinamente enojado. Prestígio do hospital, reputação da família. Papai acha que são só caso consentido, não imagina a extensão. Naquela noite, minha determinação se solidificou ainda mais. Não era só o Dr. Roberto que precisava ser exposto. Era todo um sistema que permitia que predadores como ele continuassem intocados por década. Com minha posição como esposa de Mateus e meu cargo na administração, pude acelerar a coleta de evidência. Tinha acesso a tudo agora: arquivo antigo, registro financeiro, relatório que nunca iam para o conhecimento público. Descobri padrão perturbadores nas internações. Jovens mulheres, especialmente de cidade do interior ou de família pobre, que ficavam sob cuidados especiais do Dr. Roberto. Paralelamente, comecei a construir uma rede de apoio com outras vítimas. Foi um trabalho delicado e arriscado. Através de Dona Josefa e de contatos no grupo de apoio do Rio, consegui localizar mulheres que tinham passado pelo Hospital São Sebastião ao longo dos anos e vivido experiências similares à minha. Muitas não queriam falar. Tinham seguido com suas vidas, enterrado a dor. Outras ainda estavam destroçadas, carregando o trauma como ferida aberta. Uma por uma,
Fui ganhando a confiança delas. Encontros discretos em café longe do hospital, conversas por telefone usando código, cartas trocadas via endereço de confiança. Em alguns casos, precisei viajar para o interior do estado, batendo de porta em porta atrás de mulheres que mal sabiam ler, quanto mais denunciar um médico poderoso. Ao final de um ano, tinha reunido 7 mulheres dispostas a testemunhar. 7 histórias quase idênticas à minha, distribuídas ao longo de 20 anos. Um padrão impossível de negar. O momento que mudou tudo aconteceu numa noite de plantão. Já tinha posicionado discretamente uma das câmeras pequenas que Joaquim me emprestou na sala de exame particular que o Dr. Roberto usava para certos procedimentos. Estava de plantão na ala pediátrica, onde uma menina de 14 anos se recuperava de apendicite. Família do interior, mãe que só podia visitar nos fins de semana, pai ausente. O tipo exato de vítima que ele preferia. Vi quando ele entrou na ala, conversou brevemente com a enfermeira de plantão, uma das que fechava os olhos para os métodos dele, e depois se dirigiu ao quarto da menina. Meu coração disparou. Era agora ou nunca. Com a desculpa de levar medicação, consegui ficar no corredor, perto o suficiente para ouvir, longe o suficiente para não despertar suspeita. O que aconteceu a seguir foi exatamente como eu e tantas outras tínhamos vivido. Ele aumentou o sedativo no soro, esperou a menina ficar grogue e começou o exame, que não tinha nada de médico. Ouvi a respiração ofegante dele, as mesmas palavras de sempre. Isso é um procedimento normal. Ninguém vai acreditar se você contar. Queria entrar correndo e arrancar ele de cima dela, mas precisava da prova completa. Quando saí do hospital naquela noite, tremia tanto que mal conseguia dirigir. Mas tinha conseguido. A câmera tinha registrado tudo. A descoberta mais chocante veio poucos dias depois. Mateus tinha me dado acesso irrestrito a todos os cantos do hospital, incluindo uma pequena sala no subsolo onde guardava um arquivo antigo. Estava procurando o prontuário específico quando notei uma porta que sempre permanecia trancada. É o arquivo pessoal do tio Roberto, Mateus tinha me dito uma vez. Nem papai tem acesso. Coisas de pesquisa médica, ele diz. Usando uma combinação de persistência, lábia e um grampo de cabelo, aprendi alguns truques no Rio. Consegui abrir aquela porta. O que encontrei dentro me deixou enjoada. Não era um arquivo de pesquisa, era uma coleção doentia de lembrança das vítimas. Pequeno objeto pessoais, uma fita de cabelo, um broche, uma correntinha barata. Junto de cada item, anotação meticulosa, nome, idade, data. Um registro sistemático de década de abuso. Fotografei tudo, item por item. Quando terminei, tive que correr para o banheiro e vomitar. Aquilo ia muito além do que eu imaginava. Não era apenas um médico abusando de seu poder. Era um predador que colecionava troféu, que documentava suas vítimas como quem coleciona borboleta. E entre os itens, reconheci um que me pertencia. A fitinha azul que prendia minha trança no dia do acidente, que nunca mais tinha visto depois de acordar no hospital. Com todas as provas reunidas, depoimento de 7 vítimas, gravação flagrante, a descoberta do arquivo pessoal, os padrão de internação e medicação que tinha documentado, estava pronta para agir. Mas precisava ser esperta. Uma acusação direta seria facilmente desacreditada, como tinha acontecido tantas vezes antes. Precisava de uma armadilha perfeita, onde ele não teria como escapar. A oportunidade veio com a reunião anual do Conselho Diretor do hospital. Como esposa de Mateus e assistente da administração, tinha papel na organização. Sugeri uma pauta especial: modernização dos protocolos de segurança e privacidade do paciente. Ninguém desconfiou. Era exatamente o tipo de tema que Mateus sempre defendia. Preparei tudo nos mínimo detalhe. A sala de reunião foi arrumada de forma específica. O Dr. Roberto sentado de frente para a porta, longe da saída. Câmera escondida em pontos estratégicos. Microfone discreto para gravar cada palavra. E o mais importante, as 7 mulheres, minhas aliadas de dor, esperando numa sala adjacente, prontas para entrar no momento certo. A reunião começou normalmente.
diretores, médicos-chefe, administradores, a nata do hospital reunida numa mesma sala. Mateus não sabia exatamente o que eu planejava, mas tinha concordado em me dar a palavra para apresentar uma nova perspectiva sobre segurança do paciente. Quando chegou minha vez, me levantei com as pernas tremendo, mas a voz firme. Senhores e senhoras, hoje quero falar sobre um tipo específico de violação da segurança do paciente. Comecei, projetando gráficos que tinha preparado num retroprojetor velho do hospital. Nos últimos 30 anos, identificamos um padrão perturbador de abuso sexual de pacientes vulneráveis neste hospital. O burburinho foi imediato. Vi o rosto do Dr. Roberto ficando pálido, os olhos se estreitando. Antes que pudessem me interromper, projetei as estatísticas, os padrões de internação, os registros de medicação suspeita. Como podem ver, existe um padrão claro. Jovens mulheres, principalmente de famílias ausentes ou de baixa renda, recebendo doses irregulares de sedativo, sempre sob os cuidados do mesmo médico. Apontei diretamente para o Dr. Roberto. O senhor pode explicar isso? Ele se levantou furioso. Isso é absurdo! Quem essa mulher pensa que é? Miguel, controle sua nora! O velho Alcântara parecia atordoado, olhando de mim para o irmão. Mateus estava tenso ao meu lado, surpreso com a direção que aquilo estava tomando, mas não me deteve. Foi quando lancei a bomba final. Não sou apenas Maria Cavalcante, esposa de Mateus. Sou Neide Santana, uma das primeiras vítimas documentadas do Dr. Roberto. Vi o momento exato em que o reconhecimento atingiu os olhos dele. Aquela mesma menina de 15 anos, agora uma mulher que tinha virado o jogo. E não estou sozinha. Fiz um sinal e a porta se abriu. Uma por uma, as 7 mulheres entraram na sala. Diferentes idades, diferentes aparência, mas todas carregando a mesma dor nos olhos. Cada uma se apresentou, dizendo seu nome, a data em que foi abusada, os detalhes que só a vítima e o agressor conheceriam. Isso é uma conspiração! Gritou o Dr. Roberto, já sem aquela confiança de sempre. São mulheres perturbadas, histéricas. Foi quando projetei o vídeo, o flagrante da câmera escondida, mostrando exatamente o que ele fazia com as pacientes sedadas. A sala ficou em silêncio sepulcral. Alguns diretores desviaram o olhar, enojados. Outros ficaram paralisados de choque. E tem mais, continuei, enquanto ele parecia minguar na cadeira. Mostrei as fotos do arquivo pessoal dele, os troféus macabro que colecionava. Reconhece isso, doutor? A fitinha de cabelo de Mariana, 13 anos, 1972. O broche de Clara, 16 anos, 1981. Minha fitinha azul, 1964. Cada item projetado era como um prego no caixão da reputação dele. O que aconteceu a seguir foi caótico. O Dr. Roberto tentou sair correndo da sala, mas 2 seguranças que eu tinha posicionado estrategicamente o impediram. Alguém chamou a polícia. Miguel Alcântara, pálido como papel, balbuciava incoerência. Mateus me olhava como se nunca tivesse me visto antes, com uma mistura de choque, admiração e confusão que partiu meu coração. A polícia chegou rápido. O delegado era amigo de Joaquim, o jornalista que tinha me ajudado, e já estava de prontidão. Quando algemaram o Dr. Roberto, ele ainda tentou manter a pose. Foi só quando o levavam porta afora que nossos olhares se cruzaram pela última vez. Vi um homem quebrado que tinha perdido tudo: reputação, liberdade, família. Ele me lançou um olhar suplicante, como quem pede misericórdia. Naquele momento, senti algo estranho dentro de mim. Não era bem satisfação, era algo mais complexo. Vingança, justiça, alívio, não sei dizer até hoje. O que você teria feito no meu lugar? Teria deixado apenas a justiça oficial seguir seu curso, ou teria feito como eu, que além de garantir sua prisão, me apoderei de tudo que um dia lhe deu poder? Existe limite para a vingança quando a justiça comum falha? São perguntas que ainda me faço, mesmo tantos anos depois. As consequências daquela tarde foram além do que eu tinha planejado.
O escândalo estourou na mídia. Joaquim cumpriu sua parte, publicando uma matéria detalhada que explodiu na primeira página. Outras vítimas começaram a aparecer, mulheres que tinham sofrido em silêncio por década. O inquérito policial revelou que alguns casos tinham prescrito, mas havia suficiente recente para garantir que o Dr. Roberto nunca mais sairia da cadeia. Mas nem tudo seguiu o roteiro que eu tinha imaginado. No meio da confusão daquela reunião fatídica, Miguel Alcântara, já idoso e com saúde frágil, sofreu um colapso. Quando o socorro chegou, descobriram que tinha um aneurisma cerebral que se rompeu com o choque emocional. Ele não resistiu. Mateus ficou devastado. Num único dia, descobriu que a esposa tinha outro nome e outra história, que o tio era um monstro e perdeu o pai. Ele se afastou do hospital por meses, mergulhado num luto que eu não sabia como aliviar. Nossa relação ficou no limbo. Ele não me culpava diretamente. Entendia por que eu tinha feito o que fiz, mas também não conseguia olhar para mim sem ver a causa indireta da morte do pai. Durante esse período, assumi a administração temporária do hospital. Alguém precisava manter tudo funcionando enquanto Mateus se recuperava, e eu era a opção mais lógica. Conhecia todos os procedimentos, tinha a confiança dos funcionários e agora, ironicamente, o respeito do conselho diretor. O temporário virou permanente quando Mateus finalmente voltou, mas preferiu se dedicar à fundação filantrópica da família, deixando a operação do hospital nas minhas mãos. Nos anos seguintes, transformamos o Hospital São Sebastião do chão ao teto. Novos protocolos de segurança, sistema rigoroso de supervisão, canais de denúncia, apoio psicológico para as vítimas de qualquer tipo de abuso. O hospital, que tinha sido cenário do meu pior pesadelo, se tornou referência em cuidados humanizados. A semente de mudança que plantei dera um fruto que nunca imaginei colher. Mateus e eu? Demoramos, mas encontramos um caminho de volta um para o outro. O amor que tínhamos era real demais para ser destruído, mesmo por um trauma tão profundo quanto aquele. Ele me disse uma vez, anos depois: "Você não usou nossa relação apenas como parte do plano. Você realmente me amava, mesmo enquanto buscava justiça. E isso é mais do que eu poderia esperar, dadas as circunstâncias." Quanto ao Dr. Roberto, cumpriu pena em presídio de segurança máxima. O homem que era quase um deus na comunidade médica de Recife se tornou apenas mais um número no sistema prisional. Recebi uma carta dele uma vez, anos depois. Não abri. Joguei no fogo e vi as palavras que ele queria me dizer, fossem confissão, arrependimento ou mais manipulação, se transformarem em cinza. Algumas pessoas não merecem nem mesmo serem ouvidas. Dos destroços do escândalo, comecei a construir algo novo. Quando Mateus voltou, mais equilibrado, concordamos que o hospital precisava de uma transformação profunda. Não bastava remover o monstro. Tinha que mudar o sistema que permitiu que ele agisse por tantos anos. Com as rédeas na mão e o apoio dele, comecei o trabalho que se tornaria meu legado. Nossa primeira ação foi criar o Centro Integrado de Apoio a Vítimas de Abuso, o primeiro do Nordeste especializado nisso. Ocupamos justamente o andar onde ficava a UTI, que tinha sido cenário dos abusos do Dr. Roberto. Era uma forma de ressignificar aquele espaço, transformar um lugar de dor em centro de cura. Reunimos uma equipe multidisciplinar, médica, enfermeira, psicóloga, assistente social, advogada, todas mulheres, muitas também sobreviventes de algum tipo de violência. Um hospital deve ser o lugar mais seguro do mundo para qualquer pessoa vulnerável, eu repetia nas reuniões com a equipe. Não era só discurso bonito. Implementamos protocolos rígidos de proteção. Nenhum exame em paciente semiconsciente sem a presença de 2 profissionais. Câmeras nos corredores e áreas comuns. Canal direto de denúncia com investigação imediata de qualquer suspeita. Sistema de acompanhante garantido para paciente que não tinham família presente. Parece óbvio hoje, mas naquela época, em plenos anos 70, era revolucionário. O programa que mais me orgulho foi o de Bolsa de Estudo para Jovem Órfã. Batizei de Projeto Renascer, mas todo mundo chamava de As Meninas da Dona Neide.
Identificávamos jovem em situação vulnerável, órfã, abrigada, de família sem recurso, e oferecíamos formação completa em enfermagem, com moradia, alimentação e uma pequena ajuda de custo. Em troca, elas trabalhavam meio período no hospital depois de formadas, pelo menos por 2 anos. Muitas ficavam muito mais tempo, se tornando profissionais excepcional. Quando algum médico mais velho, daqueles da antiga escola que achavam que jaleco branco dava direito a tudo, questionava minhas mudanças, eu respondia sempre a mesma coisa. Dr. Roberto queria poder sobre os corpos. Eu quero poder para mudar o sistema. E assim, aos poucos, fomos transformando não só o Hospital São Sebastião, mas criando um modelo que outros hospitais começaram a copiar. Não posso dizer que foi fácil equilibrar a administração do hospital com a reconstrução do meu casamento. Depois do choque inicial e do luto pelo pai, Mateus passou por uma fase de raiva, não direcionada a mim, mas à situação toda. Por que não confiou em mim desde o início? Ele perguntava. Como explicar que confiar era um luxo que eu não podia me dar? Que tinha vivido décadas com medo de não ser acreditada? Aos poucos, porém, fomos costurando de volta o tecido rasgado da nossa relação. Sessões de terapia ajudaram. Primeiro cada um sozinho, depois juntos. A terapeuta, doutora Marta, foi crucial para a gente entender que podíamos construir algo novo e genuíno a partir das ruínas. Os dois foram vítimas do mesmo homem, de formas diferentes, ela dizia. Agora podem ser parceiros na cura. Uma das decisões mais difíceis foi sobre ter filho. Biologicamente, eu podia. Os médicos diziam que não tinha impedimento físico, apesar dos traumas. Mas algo dentro de mim resistia. A ideia de carregar uma vida no mesmo corpo que tinha sido violado me causava pânico. Tinha pesadelo com isso. Acordava suada no meio da noite. Mateus, com sua sensibilidade que me surpreendia sempre, foi quem sugeriu. Por que não adotamos? Tem tanta criança precisando de família quanto a gente precisa de filhos. Nossa primeira filha, Clara, chegou aos 5 anos, de um orfanato do interior. Tinha olhos grandes e assustados, desconfiados de adulto depois de abandonos seguidos. 2 anos depois, veio Lucas, com apenas 2 anos, resgatado de situação de negligência grave. Formar uma família com crianças que também carregavam suas feridas foi uma forma de cura que nenhuma terapia poderia proporcionar. Víamos nos filhos o mesmo que víamos um no outro. A possibilidade de recomeçar, de construir beleza a partir da dor. Os pesadelos nunca desapareceram completamente. Ainda hoje, quase 50 anos depois, às vezes acordo no meio da noite sentindo o cheiro de antisséptico, ouvindo o bip do monitor cardíaco, sentindo as mãos frias do Dr. Roberto. A diferença é que aprendi a transformar esse terror em combustível. Cada pesadelo virava mais determinação para proteger outras pessoas de passar pelo que passei. O medo se transformou na minha maior força. O Dr. Roberto passou mais de 20 anos na cadeia. Tentou apelação, suborno, de tudo para sair antes. Mas as provas eram irrefutáveis. Quando soube que ele estava doente, com câncer em estágio terminal, fiz algo que surpreendeu até a mim mesma. Fui visitá-lo no presídio. Não por compaixão ou perdão, nunca cheguei a esse ponto, mas por uma necessidade visceral de encerrar aquele capítulo olhando nos olhos dele. O homem que encontrei não era nem sombra do monstro dos meus pesadelos. Velho, encolhido, careca, trêmulo, o câncer tinha consumido até os ossos. Quando me viu, os olhos embaçados se arregalaram em reconhecimento. Você, ele murmurou com voz fraca. Veio ver o fim? Fiquei de pé na frente dele, não me permiti sentar. Vim ver que você não tem mais poder sobre mim. Nunca mais teve, desde o dia que decidi transformar o que você fez em algo maior que nós dois. Ele tentou dizer algo, talvez se desculpar, talvez se justificar. Não importava. Ergui a mão, interrompendo. Não vim ouvir você. Vim apenas dizer que aquela menina de 15 anos finalmente está livre. E você vai morrer sabendo que seu legado foi destruído e reconstruído pelas mãos de uma de suas vítimas.
Saí sem olhar para trás. Ele morreu 3 semanas depois, sozinho numa enfermaria do presídio. Não senti alegria nem tristeza, apenas a certeza de que um ciclo tinha se fechado. Com o tempo, percebi uma verdade que tento passar para todas as mulheres que atendemos no centro. A vingança é um prato que se come frio, mas a justiça é uma refeição completa que alimenta não só a quem foi ferido. A vingança olha para o passado. A justiça constrói o futuro. Minha vingança pessoal tinha sido importante, necessária até, mas o que realmente transformou minha dor em propósito foi criar sistema que protegessem outra pessoa, que dessem voz a quem não tinha. O caso do Dr. Roberto abriu um precedente importante. Depois dele, outros médico-abusadores começaram a ser denunciados e processados no Recife e em todo o Nordeste. Mulheres que por década tinham guardado silêncio encontraram coragem para falar. Hospitais, clínicas e consultório passaram a ser mais vigiados, mais transparentes. A sociedade recifense, tão tradicional e hierárquica, começou a questionar a autoridade absoluta dos médicos. Não aconteceu do dia para a noite, claro. Foram décadas de mudança gradual, mas consistente. O tempo é o melhor remédio, mas também o melhor veneno, minha avó dizia. O tempo mostrou a verdade dessa frase. Os mesmos médicos que viravam a cara para mim nos corredores do hospital, depois do escândalo, começaram a me respeitar quando viram os resultados do meu trabalho. As famílias que cochichavam quando eu passava na rua, eventualmente mandavam suas filhas para o nosso programa de bolsa. A cidade que tinha idolatrado o Dr. Roberto gradualmente apagou seu nome da memória, enquanto o centro que criamos virou referência nacional. Carreguei aquela menina de 15 anos comigo por toda a vida. Nos momentos de dúvida, de cansaço, de quase desistência, eu conversava com ela. Olha o que conseguimos, dizia para mim mesma, para aquela versão jovem e ferida de mim. Olha quantas outras nós salvamos. Hoje, aos 74 anos, sinto que finalmente ela descansa. Não está mais alerta, com medo, escondida dentro de mim. Está em paz, sabendo que sua dor não foi em vão. O reconhecimento formal veio com o tempo, embora nunca tenha sido meu objetivo. O Hospital São Sebastião se tornou referência em humanização do atendimento. Recebemos prêmios do Ministério da Saúde, visitas de comitivas internacionais, reportagens em revista especializada. Em 1985, ganhei a Medalha do Mérito Médico, a primeira enfermeira a receber tal honraria. Em 2015, o hospital foi eleito o melhor do Nordeste em satisfação do paciente. Mas o reconhecimento que mais me toca é ver as pacientes me chamando de anjo da guarda, sem fazer ideia da minha história completa. Muitas não sabem que a administradora séria de cabelo grisalho já foi uma menina abusada naquele mesmo hospital. Não sabem que a política rigorosa de proteção às pacientes nasceu do sangue e lágrimas de uma adolescente que ninguém quis ouvir. Talvez seja melhor assim. Quero que me vejam pelo que construí, não pelo que sofri. Hoje, olho com estranheza para as fotos nos corredores do hospital. Aquele mesmo corredor onde um dia me arrastei sangrando. Foto dos meus netos brincando na festa de Natal da pediatria. Amanda, a filha da Clara, com seu jaleco branco de mini-médica no Dia das Crianças. Pedro, filho do Lucas, desenhando na sala de espera que decoramos com tema de fundo do mar. Essas crianças correm sem medo pelos mesmos espaços que um dia foi cenário do meu pesadelo. Isso, mais que qualquer prêmio ou reconhecimento, é minha maior vitória. A Faculdade de Enfermagem das Irmãs Franciscanas, onde estudei, agora tem uma sala de aula com meu nome. Quando fui à cerimônia de inauguração, não consegui segurar as lágrimas. Lembrei da irmã Conceição, já falecida, que tinha sido a primeira pessoa a acreditar em mim. Conhecimento é poder, ela dizia. E estava certa. Foi o conhecimento que me deu as ferramentas para lutar, para transformar, para reconstruir. O tempo vai passando, e agora, na varanda da minha casa, sentada nessa cadeira olhando para o mar de Recife, penso no quanto mudamos e no quanto ainda falta mudar. Os abusos não acabaram.
Ainda recebemos vítimas no centro todos os dias, mas agora elas têm voz, têm quem as escute, têm caminhos de cura que não existiam antes. Às vezes me pergunto se teria encontrado forças para continuar, se soubesse lá no início o quanto seria difícil, o quanto custaria. Acho que sim. Porque no fim, não era só por mim, era por todas nós. Sabe, minha filha Clara às vezes pergunta como consegui sobreviver a tanta coisa e ainda assim ter amor para dar, ter energia para lutar por outros. A resposta que dou é simples. Somos mais fortes do que pensamos. Quando a dor parece insuportável, quando o fardo parece pesado demais, descobrimos reservas de força que nem sabíamos que existiam dentro de nós. As marcas e cicatrizes que carregamos não são apenas lembretes do que sofremos, são medalhas do que superamos. Passo a mão nas manchas de vitiligo que se espalharam pelo meu corpo ao longo dos anos. Começaram pequenas depois do trauma e cresceram com o tempo, como se meu próprio corpo estivesse contando uma história que minha voz não podia. Por muito tempo tentei esconder essas manchas, envergonhada. Hoje as exibo como quem mostra um mapa da própria jornada. São minhas manchas de guerra, digo pros netos quando perguntam. A mecha branca no meu cabelo, que apareceu quando decidi voltar ao hospital e enfrentar meus demônios, é outra marca visível do invisível. Podia ter tingido, disfarçado, como muitas mulheres fazem. Preferi mantê-la como lembrete diário ao me olhar no espelho. Enfrentei o pior e sobrevivi. Não tenho mais medo de mostrar as marcas que a vida deixou em mim. Ano passado, fui convidada para dar uma palestra na Faculdade de Medicina. Tema: Ética médica e relacionamento com pacientes. Fiquei na dúvida se contaria minha história completa ou apenas falaria como administradora hospitalar. No final, decidi ser completamente honesta. Aqueles jovens de jaleco branco precisavam ouvir, da boca de alguém que sobreviveu, o que o abuso de poder pode causar. Quando terminei de falar, houve um silêncio profundo, seguido de uma ovação de pé que durou vários minutos. Muitos alunos vieram me abraçar depois, alguns chorando. A senhora mudou minha forma de ver a medicina. Um deles disse: esse é o poder da palavra dita no momento certo. Uma história compartilhada pode mudar uma mente, que muda uma atitude, que salva uma vida. O silêncio protege os agressores, sempre. A palavra liberta as vítimas, sempre. Por isso falo, por isso conto, por isso divido essa dor que já foi só minha, mas agora pertence a um propósito maior. Este hospital que ajudei a transformar será meu legado quando eu partir. Mas espero que meu verdadeiro legado seja menos tangível e mais duradouro. A coragem que inspirei em outras mulheres para romper o silêncio, para acreditar que sua voz importa, que sua dor importa, que sua cura importa. Se conseguir isso, então aquela menina de 15 anos que sangrou num leito de hospital não sofreu em vão. Se conseguir isso, transformei verdadeiramente o veneno em remédio. Eu sou Neide de Santana Cavalcante, e esta é a história de como transformei o veneno em remédio. De como usei as mesmas mãos que um dia tremeram de medo para curar e para mudar. Se você acredita que histórias como a minha precisam ser ouvidas, que o silêncio só protege quem faz o mal, se inscreva no canal Sabedoria da Vovó. Tem muitas de nós por esse Brasil, carregando cicatrizes que viraram forças, esperando apenas uma chance de falar para que outras não precisem sofrer em silêncio como sofremos.